Mas é uma alegria muito grande estar junto com os irmãos aqui esta noite. Trago a vocês um abraço do pastor Daniel Carneiro, da PIB São Lourenço da Mata. Nós fazemos cerca de 5 anos que estamos lá com o pastor Daniel. E eu quero apresentar a vocês minha esposa Daniele, minha filhinha Rebeca, aí tem Pedro e Daniel. São as bênçãos que Deus colocou para que a gente pudesse estar cuidando, zelando e ensinando a palavra de Deus. Afinal de contas, o que adianta perder nossa família em detrimento do mundo, né? A gente tem que estar ali firme com a família, ensinando a doutrina dos apóstolos para cada um deles, né? Ensinando a orar, a ler a palavra, a meditar, a tirar as dúvidas, os questionamentos. E quando vai chegando na adolescência é que o trabalho fica dobrado. Mas faz parte do ciclo que todo pai geralmente passa. Amados, me chamo o pastor Otávio, como o pastor já apresentou. Alguém falou aí que me conhece da Jubap. Quem é? Fiquei curioso ali, né? Legal. Olha aí, é o filho do pastor. Tá vendo? Tá vendo como o mundo é? Agora imagina se o Otávio fosse virar no meio do coito. Como é que ia ser agora, hein? Olha a bronca. Eu conheço, é aquele, né? Que era, né? Mas eu vou dar um breve testemunho, amados. Eu fui da igreja evangélica Batista da Várzea. Quantos conhecem aqui? Lá do pastor Pedro Serafim, né? Pronto. Lá eu dei trabalho, tá? Lá foi muita paciência das irmãs, puxaram minhas orelhas, do pastor Pedro. Mas foi lá onde, graças a Deus, tive um lugar acolhedor e tive a oportunidade de aprender a palavra de Deus. E Deus faz milagres e transforma nossas vidas. E foi lá que recebi o chamado pastoral e os processos foram sendo feitos, não é? Como me conhece lá da Jubap, fui secretário executivo da Jubap há uns aninhos atrás. Não é muito tempo não, fala um pouquinho, né? E foi um período muito legal de aprendizado, onde a gente pôde estar amadurecendo ali o trabalho com a juventude. E temos uma longa caminhada até então. Nos especializamos em pequenos grupos multiplicadores, ali junto com a Junta de Missões Nacionais. Chegamos a implementar pequenos grupos multiplicadores na igreja da Caxangá. E estamos caminhando, treinando e sendo treinado, para cada dia estar melhor no reino de Deus. Mas vamos ao que interessa, porque o que interessa aqui é Jesus Cristo, não é o pastor Otávio. Amados, eu gostaria de falar um pouquinho esta noite sobre não ajuste sua vida ao mundo. Temos observado nos dias atuais que, de forma muito acelerada, a gente tem observado pessoas deixando se levar pelo mundo, pelas doutrinas e filosofias do mundo. Isso tem chegado às nossas casas de várias formas e vários aspectos. A mídia, ela tem o poder de controlar que notícia ela vai dar e como vai ser dada. E aí, precisamos ter a percepção de que fato de quem Cristo é, estar firme na doutrina dos apóstolos, para que essa mídia, para que essas informações não possam nos tirar o foco verdadeiro. Eu tenho um costume na minha casa que sempre que há alguma notícia ou algo diferente, eu debater isso na minha casa. Os aspectos de até que ponto aquilo vai de acordo com a palavra de Deus. E nisso a gente vai conseguindo construir ou desconstruir aquela mídia, aquela notícia. Que possamos levar isso para o nosso dia a dia. Essa é a única forma de a gente não se ajustar ao mundo. É tendo atenção para o que o mundo está dizendo e olhar profundamente para o que a Bíblia nos diz. É fato que muitos pais hoje estão receosos e com medo quando os filhos dão a notícia que passou no vestibular. É uma alegria enorme. Meu filho passou na Universidade Federal, em Pernambuco. Mas ao mesmo tempo o pai e a mãe ficam preocupados, porque sabe o ambiente complicado, difícil que é aquele local. Porém eu quero dizer que quando estamos alicerçados na palavra do Senhor, nada poderá tirar nosso foco em Cristo Jesus. Mas é preciso ter atenção. E eu gostaria que os irmãos abrissem o texto de Colossenses capítulo 2, versículos de 6 a 8. Colossenses capítulo 2,
versículos de 6 a 8. Amém ou misericórdia? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês são lindos demais, viu? Levantaram agora para ler a palavra. Que coisa linda. Eu nem precisou pedir, tá vendo? Que coisa linda. Então, parabéns. Vamos ler, amados. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. 8. Tendo cuidado para que ninguém o escravize a filosofias vãs e enganosas, que fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Vamos orar, amados. Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Obrigado por esse privilégio que temos de termos liberdade de cantar louvores a Ti, Senhor. Temos liberdade de Te adorar. Temos liberdade de falar da Tua palavra. Que coisa linda, que coisa maravilhosa ter essa liberdade, Senhor. Nos ajuda a fazer bom uso dessa liberdade, Senhor. Fala nossos corações nessa noite. Continua a falar nossos corações. Em nome santo de Jesus é que Te oramos. Amém. Poder sentar. Amados, só se situar aqui no texto, tá? Vários séculos antes dos dias de Paulo, Colossos tinha sido uma cidade importante na Ásia Menor, atual Turquia. Localizado-se no rio Lico e na grande rota comercial entre o leste e o oeste. Já no século I d.C., Colossos tinha se reduzido a uma cidade comercial de segunda categoria, já que as cidades vizinhas tinham um melhor poder comercial, tinham se tornado potências comercialmente falando. Um fato muito importante que aconteceu em Colossos, durante os 3 anos do ministério de Paulo em Éfeso, é que Epáfras tinha se convertido e levado o evangelho à cidade. A igreja jovem que dali surgiu passou a então ser alvo de ataques heréticos, e que levou a visita de Epáfras a Paulo em Roma, e no fim, a redação de cartas aos Colossenses. A heresia de Colossenses, Paulo, de forma muito sábia, combate e alerta para as heresias que estavam acontecendo. Uma delas, entre muitas, era a dependência da sabedoria, isso é, da filosofia do homem e da tradição humana. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco esta noite. Sobre essas heresias, que uma delas era essa dependência da sabedoria humana. Olha que isso aconteceu há muito tempo atrás, né? E se a gente for olhar para a gente agora, será que a gente não está começando a ficar refém e dependente também dessa sabedoria humana? Nota que não são todos, mas alguns preferem dar ouvido a alguém titulado como doutor do que dar ouvido ao seu professor da EBD, por exemplo. Ah, mas foi o doutor que falou. Se o doutor falou, é pura verdade. Nota que muitos de nós possivelmente já pensamos assim. E nos dias atuais as coisas têm ficado muito piores, porque parece que a palavra pastoral ela não tem sido suficiente para nos ensinar e nos instruir. Nós estamos buscando em outros aspectos sociais as respostas para as nossas vidas. Estamos buscando na ciência, não que a ciência seja ruim, mas a partir do momento que ela sobrepõe a graça de Deus, ela passa a ser ruim. Estamos buscando conhecimento em pessoas que a vida é totalmente fora do eixo de Cristo, onde até parece falar coisas boas. Essa semana eu estava vendo um programa no GNT, onde a figura principal da sabedoria naquele programa era uma travesti. Falava bonito, eloquente, leu não sei quantos livros, e naquele momento era a pessoa central do programa, dotada de toda a sabedoria e informação. Mas
Será que é dessas pessoas que temos que buscar o conhecimento? Podemos até armazenar alguma coisa que de fato seja interessante para a ciência, para alguma adequação, mas para mim e para a sua vida não. A melhor ciência é a própria Bíblia, é a própria teologia, é a boa teologia. Não estou falando aqui daquela teologia de esquina, assim por dizer, aquela onde não há um profundo estudo e intervenção do Espírito Santo de Deus para que ela seja feita e meditada. Estou falando de teologias vãs. Essa realmente não me serve. Podemos citar aqui algumas, como por exemplo a teologia da prosperidade. Podemos dizer aqui também teologia dos coaches. Não é essa teologia que precisamos. Precisamos da teologia da doutrina dos apóstolos, aquela que nos aproxima de Cristo, aquela que nos faz reconhecer que somos pecadores. Precisamos estar em constante movimento para Cristo. Amados, aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre 3 coisas importantes para que a gente possa fugir dessas heresias e enxergá-las. Para que eu não entre em heresias, para que a heresia não me domine, eu preciso continuar a viver em Cristo. O que seria esse continuar a viver em Cristo? Agora ele se propõe a encorajá-lo e a continuar tal como começaram, a saber, pela fé. O texto diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. A ênfase parece recriar a palavra no Senhor. Eles precisam reconhecer que nele há suficiência total para ter vida. É ele que basta para ter a salvação e uma vida plena cristã. Paulo exorta os santos a sempre reconhecer a soberania de Cristo e não dos homens. Não devem se permitir desviar dele, acatando ensinamentos humanos como algo principal na sua vida, por mais convincentes que muitas vezes sejam. Já notou que não é de todo jeito que as informações chegam, né? Tem que ser de forma convincente, tem que ter argumentos bem feitos, para que a gente possa até duvidar, não é? E é interessante que Deus me deu a oportunidade de estar conversando com as extremas feministas, e o segredo é deixar que falem. A gente não pode estar cortando essas pessoas, a gente tem que dar ouvido, sim. Essas pessoas são carentes de ouvido. Elas pensam que estão nos convencendo de algo, mas a gente está dando ouvido para depois colocar em dúvida esse feminismo deles. E aí foi interessante porque continuaram a descrever o quanto um homem que eu falo, um homem macho, era ruim. O quanto só tinha coisa ruim. Que já fiquei, misericórdia, eu sou ruim assim, é? E argumentos belíssimos, sabe? Trazendo a questão da violência, a questão do abandono e etc. Coisas que de fato acontecem. Mas são coisas que não justificam o feminismo. Mas olha que os argumentos usados são argumentos palpáveis, muitas vezes verdadeiros. E ali eu pude dizer que em Cristo Jesus, o homem que está em Cristo Jesus não está descrito naquelas falas. O homem que está em Cristo Jesus é aquele que dá a sua vida pela esposa, assim como Cristo deu pela igreja. É aquele que na hora que tiver um barulho, uma confusão, ele protege a esposa, ele protege os filhos. É aquele que está na frente da batalha. É aquele que vai promover a família. É aquele que vai ter a fala mansa com a esposa. É aquele que vai dar o abraço e o carinho necessário, e na hora da tristeza vai estar lá ao lado. Ser homem em Cristo é ser um pequeno Jesus, é ser um imitador de Cristo. E a responsabilidade é muito grande, porque esses discursos estão cada vez mais fortes e apalpáveis. E nós, como igreja, precisamos entender que precisamos ser homens de Cristo, para sermos reflexos para essas pessoas que não entenderam ainda quem é Cristo Jesus. E aí eu fiz uma pergunta para uma delas.
E a pergunta que eu fiz foi: Jesus Cristo era homem e Ele morreu por você. Ele era machista? Ele era violento? Ele te abandonou? Não. Ainda que todos os homens pudessem ter feito mal na passagem da tua vida, há um Todo-Poderoso que deu sua vida por você. E uma das duas ficou meio perturbada com o que eu falei, né? E a outra ficou meio com raiva, conversa de religião, não sei o que, isso aí, né? Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, amados. E eu tenho certeza que ela ficou ruminando aquela palavra ali, sabe? Mastigando aquilo que foi dito para ela. Por isso, amados, é preciso entender que assim como recebemos Jesus Cristo, sabe, aquele primeiro amor, aquela paixão por Jesus, precisamos permanecer nessa paixão, precisamos permanecer nesta palavra, em Cristo Jesus, para quando as heresias vierem a nos querer roubar, possamos estar firmes em Cristo Jesus. Por mais convincentes que sejam os argumentos humanos, precisamos entender que a palavra de Deus é que nos liberta do pecado e que nos garante a salvação. Não é nenhum livro acadêmico, não é nenhuma graduação que a gente venha fazer, não é nenhum mestrado, não é nenhum doutorado, mas a coisa mais sábia que já foi escrita. Nós temos a completa liberdade em nosso país de ler, reler, meditar e aprender e praticar. Não, amados, não podemos ter qualquer outro livro de cabeceira, mas sim a palavra sagrada. Esse sim deve ser o nosso livro. E é interessante que fizeram a pergunta para uma menina de 13 anos uma vez, e o professor perguntou a ela: qual o livro de cabeceira, qual o livro que você mais gosta? E ela falou: a Bíblia. Todo mundo na sala de aula riu dela. A Bíblia, oxi, aquele livro que ninguém entende, aquele livro que é só fantasia. É melhor ler contos do que aquilo. E aquela menina disse: professor, eu posso dar uma palavra? Pode. E ela testemunhou que através da palavra de Deus, o seu pai, que era alcoólatra, que batia na sua mãe, que maltratava a filha, aceitou a Jesus Cristo e foi transformado pelo poder de Cristo. Essa palavra tem poder, amados. É interessante que, mesmo a gente sabendo muitas vezes que essa palavra tem poder, buscamos muitas vezes poder em outras coisas. Mas o poder está em Cristo Jesus, que morreu por nós. Amados, a segunda coisa é que precisamos ter raízes nutridas em Cristo. Parecido com a nutrição, né? Quando a gente está mal alimentado, a gente fica como? Fraquinho, né? Não tem como ficar forte se eu estou mal nutrido, se eu estou me alimentando bem. Não comi nada faz 2 dias, né? Eu vou desmaiar. Eu não posso ficar sem comer, acho que 4 horas, né? Porque eu sou muito gordinho. Passar 4 horas sem comer, estou desmaiando. Mas precisamos estar bem nutridos, amados. Só que é nutridos nem qualquer coisa, não. É em Cristo Jesus. As raízes têm que ser profundas em Cristo Jesus, não aquela raiz rasa. Se eu tiver uma planta com aquela raiz rasinha, facilmente eu tiro ela da terra, não é isso? Lá em casa a gente tem aquela flor do deserto, rosa do deserto. Vocês notaram que a raiz dela é para fora? Não vai lá para baixo, é para fora. Então se você pegar e fizer assim, ela vai sair. Ela não tem raízes profundas. Inclusive, se botar água numa quantidade exagerada, ela morre. Ela não tem raiz. Ela é seca, né? Eu quero o deserto. Então precisamos, amados, ter raízes nutridas em Cristo. Paulo se serve de uma expressão tirada da agricultura e depois uma tirada da arquitetura.
enraizados. Olha, da arquitetura, né? Refere-se, da arquitetura não, da agricultura. Refere-se ao que teve lugar no momento da nossa conversão. É como se o Senhor Jesus fosse o solo e tivesse nossas raízes nele, recebendo dele toda a nossa nutrição. Isso também enfatiza a necessidade de termos raízes bem aprofundadas nele, de modo que, quando soprarem os ventos, não sejamos abalados. Nota que às vezes tem pessoas que passaram por nossas vidas e nossas igrejas, que quando deu aquele ventinho, a gente não viu mais aquele irmão. Qualquer coisinha, às vezes, que é dita ou mal entendida, a gente fala logo o bico. Fala aquele bicão assim. Ai, a irmã me magoou. Fala logo o bicão. Vou falar com o irmão, mas não. Poxa, o irmão isso. Isso acontece quando nossas raízes não estão profundas em Cristo. Porque quando estão, que há algo que eu entendi errado ou não entendi errado, eu chego para o irmão e tento resolver. Eu converso e digo: olha, irmão me magoou, eu lhe amo, Cristo Jesus, vamos caminhar junto, vamos orar, vamos resolver isso. Maturidade cristã. Só é possível ter isso quando estamos nutridos em Cristo. Só é possível não se deixar levar pela sociedade como estamos nutridos em Cristo. Se nossas raízes não forem profundas no solo fértil que é Jesus Cristo, não adianta. Porque vamos começar a ter o entendimento de que a sociedade está legal e que a igreja está cafona. Eu já escutei de pessoas dizendo que a igreja vai fechar porque está cafona. Tem até alguns certos pastores, entre aspas, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. A coisa está séria. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e não precisa ser atualizada. Ela se renova a cada manhã. Toda vez que a gente lê o texto, ele fala com a gente diferente. Ela é viva. Mas eu só consigo de fato ter esse entendimento se minhas raízes estiverem nutridas em Cristo. Certa vez eu estava numa turma de EBD como convidado para dar uma palestra, e aí a pessoa bateu o pé dizendo que existe crente feminista. Certamente as raízes daquela pessoa não estavam nutridas em Cristo. E aí na EBD a gente pode debater um pouco e colocar que o cristianismo nada tem a ver com nenhum tipo de ideologia. Ideologias são vãs filosofias. Toda ideologia nos afasta de Cristo. Toda ideologia leva as pessoas para mais longe de Jesus. A ideologia, quando nos domina, ela nos cega. Ela tapa o nosso entendimento para aquilo que Jesus Cristo quer nos revelar. Tem um certo cantor que ele é altamente bem visto pela sociedade, onde ele canta alguma das suas músicas, ele diz que ideologia eu quero para viver. Isso é, ele tinha a necessidade de ter ideologia para ter algum objetivo de vida. E esse mesmo cantor, ele afirma que os heróis deles morreram de overdose. Que o herói dele morreu de overdose. O meu herói morreu na cruz para nos salvar. Nós não precisamos de ideologias para viver. Precisamos entender que precisamos da graça de Cristo para viver. Sim, Cristo chega a nos constranger quando entendemos que não somos merecedores do amor dele. Mas esse constrangimento, ele é lindo, ele é perfeito, porque é um constrangimento para nos chamar a atenção a entender o ato de Jesus Cristo por nossas vidas. E quando entendemos isso, amados, queremos ficar enraizados em Cristo Jesus.
Fomos enraizados uma vez para sempre e estamos sendo edificados. Precisamos ser edificados, não só enraizados. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, isso é, de forma muito forte, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerce algum. No entanto, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a destruição foi completa. Lucas 6, de 47 a 49. Somos edificados nele. Se não estivermos edificados nele, quando a tempestade vier, vamos ser levados por ela. E essa tempestade, amados, pode ser um problema que estamos passando, uma dificuldade financeira, uma dificuldade emocional, uma dificuldade, seja lá qual for. Quando não temos essa certeza, quando não estamos na rocha que é Cristo Jesus, quando essa tempestade vem, nós ficamos balançando, ficamos aflitos, e essa aflição toma conta de nós. E aí sabe o que acontece? Começamos a buscar soluções em tudo quanto é coisa, menos em Cristo. O que eu vou falar aqui, que seja bem entendido, não sou contra psicólogo, de forma nenhuma. Mas a primeira coisa que estamos fazendo é procurar um psicólogo e não procurar Cristo. A primeira atitude quando a gente está com desequilíbrio emocional que a gente tende a fazer é procurar um psicólogo e não a Cristo. Quando nós estamos edificados no Senhor, buscamos a ciência, buscamos imediatamente a cura na ciência, confiamos plenamente no médico, mas não confiamos que através do médico Cristo vai operar. Doutor fulano de tal vai operar meu joelho, então está tudo certo. Eu passei 4 anos andando de muleta, tive que aprender a andar. E aí o médico que foi operar meu joelho é um dos médicos mais conceituados daqui do Norte e Nordeste, professor do Hospital das Clínicas. E aí quando eu disse, eu não lembro o nome do médico mais, quando eu disse o nome do médico a um conhecido, disse, você está em boas mãos, vai dar tudo certo, porque ele é tudo que tem de melhor aqui no Norte e Nordeste. E eu falei para essa pessoa que ia dar tudo certo, porque o meu Deus ia através daquele médico me operar, me abençoar. Porque de nada valia a ciência daquele homem se Cristo Jesus não fosse por minha vida. Esse deve ser o nosso pensamento. Não confiar em homens. Como eu falei no começo, a ciência é importante, a ciência é legal, ela passa a não ser legal a partir do momento que eu coloco ela como prioridade. Quando eu esqueço que a verdadeira cura vem de Cristo Jesus. Amados, as nossas igrejas estão cada vez mais vivendo tempos difíceis emocionalmente falando. Cada vez mais temos tido crentes com problemas emocionais, com dificuldade de se relacionar com o outro. E aí se eu fizer uma pergunta, acredito que aqui não, mas se eu fizer uma pergunta como eu fiz em alguns lugares, eu perguntei quantos aqui já leram a Bíblia toda? Poucos crentes levantaram a mão. E aí eu fui diminuindo, se quantos leram o Novo Testamento todo, pelo menos? Um grupinho maior já levantou a mão. E eu perguntei quantos aqui fazem devocional todos os dias. E uma dessas igrejas que eu ministrei, a tristeza me tomou conta, porque nenhum levantou a mão. E dali em diante eu parei de perguntar ao povo, pedi para o povo levantar a mão. Se não peço para ninguém levantar mais a mão. Mas exatamente,
Onde está sendo nutrida a nossa fé? Se nós não lemos, se nós não fazemos devocional, se nós não oramos com nossos filhos. Quer saber quem você é? Pergunta ao seu filho. Quer saber quem você é? Pergunta ao seu filho. Quer saber quem você é? Pergunta ao seu pai, pergunta à sua mãe. Mãe sem ser coruja, tá? Tem que dizer a verdade. Essa semana que passou, eu glorifiquei o nome de Cristo, porque Jesus testificou da mudança que Ele tem feito na minha vida. Quando houve um assunto na minha casa, onde as pessoas estão cada vez mais irritadas com os outros e terminam falando coisas feias, terminam devolvendo, sendo agressivas, e meu filho disse assim: ah, pai, se fosse o senhor eu já sei, o senhor não ia fazer nada, que o senhor é mole. Glória a Deus que o Senhor, Deus seja louvado. O povo esculacha o Senhor não faz nada. Glória a Deus por isso. Porque lá nos meus 15 anos eu fazia de volta. Parecia Tom e Jerry arengando no meio da rua. Glória a Deus que Cristo Jesus transforma, né, pastor? Espírito de mansidão é algo que na minha caminhada em Cristo eu venho buscando todos os dias, para que Deus possa moldar. Quando Deus nos fez o chamado pastoral, uma das coisas que eu disse ao Senhor: mas Senhor, eu sou feito Pedro, não dá não, Senhor. O Senhor vai ter paciência comigo como o Senhor teve com Pedro? Porque o Senhor sabe que eu sou aquele cara meio, né, que não tem muito freio. E Deus me deu uma palavra de conforto, dizendo que Ele estava me chamando, que Ele ia me moldar. E o processo foi doloroso. Foi longo, doloroso, mas eficaz. Mansidão, amados. Tranquilidade. Como precisamos disso nos dias atuais? Mas para que isso aconteça, precisamos estar com as nossas raízes nutridas em Cristo. Senão, na hora que passar a tempestade, acabou-se. Que o cara der uma fechada em você no trânsito, misericórdia. Se eu quero, né? Mas quando nossas raízes estão nutridas em Cristo, o Espírito Santo de Deus cala logo a nossa boca. Fazer, pá. Tem calma aí, pastor Otávio. Tem calma aí, irmão. Tem calma aí, irmão. Começa a trazer palavras da Bíblia para a nossa mente e nos acalmando. E foi interessante que eu levei um tranca e pedi desculpa à pessoa que estava muito irritada. Eu levei o tranca e a pessoa que me esculachou. E eu ainda pedi desculpa e disse que Deus o amava. Rapaz, o cara ficou bravo, pensei que eu estava tendo com ele. Ah, quer tirar onda aí, né? Se eu quero, eu disse: não, eu estou tirando não, estou falando sério, que Deus te abençoe. Me desculpa, se o senhor acha que eu fiz alguma coisa, me desculpe. E no sinal aquele rapaz amansou, e depois de dizer a ele: se você não está tendo um dia bom hoje, pare agora de agir dessa forma, porque tem um Deus que te ama. E ele chorou. Amados, quantas oportunidades perdemos de falar do amor de Cristo quando agimos de forma não coerente ao que Cristo nos chama? Eu sei que não é fácil. É difícil nos controlar, vivemos como Cristo quer que a gente viva, não é fácil. Mas Ele também não disse que ia ser fácil. Essa teologia que estou vendo por aí, que é fácil ser crente, não é verdadeira não, tá? Ser crente é abrir mão, sabe? É todos os dias dizer: Senhor, livra-me de mim mesmo. Senhor, me dá ânimo, me dá vontade de ler Tua palavra, me dá sede disso. Eu anseio ler isso aqui. A gente precisa chegar a esse ponto de quando sair de casa e não ter tempo de fazer devocional, a gente fica incomodado. Às vezes acontece que está num dia que foi tão atropelado, logo quando a gente acorda, que desprograma tudo, né? Quando isso acontece comigo, rapaz, me dá uma agonia, sabe? E quando eu não conseguir parar para fazer a devocional, essa agonia não passa.
E interessante que geralmente, nos dias que eu ministro a palavra, antes de vir para a igreja, eu costumo me trancar no meu quarto e orar ao Senhor, e refletir, e falar com Deus. E nesta tarde eu fui surpreendido com a ligação da minha mãe. Eu tenho um primo que morou alguns anos comigo, e o filho dele veio a falecer ontem. Foi brincar carnaval, e aí infelizmente um tiro acertou, e ele veio a falecer, e eu tive que ir às pressas ir ali para Arthur Lundes, no cemitério que tem lá em Paulista. A gente foi, infelizmente, ter que fazer parte daquele momento, levando a palavra de Deus. Mas Deus nos deu a oportunidade de falar do amor em Cristo. Um lugar onde quase ninguém era crente, onde as pessoas estavam desesperadas, algumas até se agarrando no corpo do meu, eu vou dizer sobrinho, porque é como se fosse meu irmão, meu primo, do meu sobrinho. A irmã dele dizendo por quê. E ali Deus pôde trazer uma palavra de conforto, de alento para aquelas pessoas que estavam naquele lugar. A oportunidade de falar do amor de Cristo. E no final daquilo, um rapaz me parou e disse: eu te conheço de algum lugar. Eu disse: opa, da onde? Você é da família, né? Sou. Das antigas. Sei que a gente deve ter brincado muito, né? Não sei o que, rapaz. Que homem você se tornou. Eu até brinquei, disse: cara, é um homem, né? É lapa de homem, né? As palavras que você falou tocou profundamente na minha vida. Nota que o bom testemunho, ele sempre vai fazer, amados, com que pessoas sejam atingidas por Cristo. Aquela pessoa certamente é carregada de várias filosofias durante toda a sua vida. Mas nota aqui uma palavra poderosa da parte de Cristo. Ela se sobressai a qualquer filosofia do homem. Em terceiro lugar, amados, precisamos preservar o que temos de maior valor. O que é que você tem de maior valor? O que é que temos de maior valor? Paulo agora está pronto para tratar de modo mais específico os erros que ameaçam os crentes no vale do Rio Nico, onde a cidade de Colossos era situada. Cuidado, que ninguém vos venha a arrendar com vãs filosofias e vãs sutilezas. Isso é, a vos cercar, a vos enganar, a nos atrair. As doutrinas falsas têm por objetivo roubar os homens do que ele tem mais precioso, oferecendo em troca ensinos sem substância, filosofias sem sabedoria. Afinal, só existe um sábio, que é Deus. Porém, os homens tornaram dessa sabedoria, falsa sabedoria, coisa muito boa, quando na verdade ela se torna maligna, porque quer sobrepor a sabedoria do Senhor. Em 1 Coríntios 2,14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amados, tal filosofia é má, porque exalta o raciocínio humano acima de Deus e adora a criatura ao invés do Criador. É caracterizada por coisas liberais, por comportamentos exagerados, onde fica intelectualizado para chancelar aquele comportamento errado. Amados, é interessante, porque há um novo grupo surgindo. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver que agora eles pegam em vídeos, eles tocam fogo na Bíblia
e dizem que a nova ética está surgindo. Pois nós sabemos que a ética, ela é muito pautada na palavra de Deus, até os dias de hoje. Mas diz que a nova ética está surgindo. E que nenhuma ética vindo ou com algum vestígio da palavra de Deus, ela é mais aceita. Daí, dizer que o homem, a mulher nasceu no corpo de homem. E vice-versa. Daí ideologias fortemente vêm surgindo. E o pior é que muitas vezes nós estamos nos perdendo e às vezes até aceitando essas filosofias. E quando surge homem de Deus e mulher de Deus combatendo essas ideologias, muitas vezes a gente fica até pasmo, escandalizado. Como é que pode fulano falar dessa forma? Porque tem que falar com mais mansidão, com mais amor, com mais carinho. Amado, às vezes é preciso falar com firmeza, com autoridade que Deus nos dá. O pecado deve ser sim denunciado, mas não de forma a julgar. Precisamos denunciar o pecado para que a salvação possa ser exposta. Afinal de contas, Cristo não veio condenar este mundo, mas Ele veio para quê? Para salvar. Quando nós não denunciamos o pecado, não é para condenar o mundo, afinal de contas ele já está condenado, mas para alertar e dar oportunidade para que as pessoas conheçam o Deus verdadeiro. Amados, teve uma pessoa que ficou muito chateada e brava comigo, porque eu só falava a ele, e era um cliente potencial de uma empresa, tem uma empresa de tecnologia, e essa pessoa era gerente geral de uma empresa que eu estava prestando serviço. E nas conversas, na reunião, eu sempre me referia a ele, né? Sempre no masculino. E eu fui vendo que a pessoa foi ficando incomodada, né? No final eu pedi perdão, mas coloquei que meu posicionamento era aquele e que ele precisaria respeitar. Porque foi dessa forma que eu entendo, que eu aprendi e que eu não mudaria por um capricho dele. E ele ficou muito bravo, disse que cancelaria o contrato comigo porque eu era uma pessoa desrespeitosa, uma pessoa ultrapassada, uma pessoa preconceituosa, xenófobo e outros mil coisas que eles falam agora, né? É tanta que eu nem sei dizer quantas são. Ele disse tanto que eu já fiquei, tem estudinho, né? Tem em você tudo isso e mais alguma coisa. Isso está certo, amado. Eu prefiro perder o contrato do que abandonar a minha fé. Eu prefiro não chegar com pão na minha casa do que abandonar a minha fé. Mas eu quero dizer a você que Cristo Jesus te ama. Ele tem o poder de transformar, de mudar. Ele falou assim: você quer dizer que eu sou um doente? Eu disse, não, no momento nenhum disse que você era doente. Mas você é pecador assim como eu fui um dia, é assim como ainda sou. Porém, não permaneço mais no pecado. O meu pecado não é maior que o seu. Mas um dia eu dei ouvido ao Deus Todo-Poderoso que enviou Jesus Cristo para me resgatar das trevas para a maravilhosa luz. E Cristo quer fazer isso com você também. Ele perdeu as rédeas e me escolheu, para resumir. Mas, amados, nós não podemos abrir a mão daquilo que Deus fez a gente ser. Não podemos abrir mão disso. E muitos querem nos ensinar, mas não pode ser bem assim não. Tem que ter, sabe, tem que ser um pouco mais escondido. Aí eu digo, tem que ser crente 007, é? Agente secreto? No meu tempo de juventude, surgiu uma Bíblia bem pequenininha, né? Aí virou uma moda grande aquela Bíblia pequenininha, né? Aí eu peço que os pastores começaram a brincar. Quem é crente 007 aqui? Levanta a mão. Aí, a Bíblia mostrava aquela Bíblia bem pequenininha, que a gente botava no bolso, ninguém via, né? E estava no bolso. Hoje,
não tem nem desculpa mais de não ter a Bíblia, né? Acho que quase todo mundo tem celular, né? E lá, eu pelo menos espero, né? Que o principal aplicativo dos irmãos seja a Bíblia, né? Pelo menos a primeira coisa que eu faço quando eu compro o celular é minha Bíblia. Eu coloco logo lá. E tem me ajudado muito, que como eu estou ficando cego, aí eu boto a letra desse tamanho, né? Para eu ver. Né? Eu amo essa minha Bíblia aqui. Agora para eu ler, eu estou tendo que botar uma lupa, que é bem pequenininha a letra. Essa Bíblia já tem uns 10 anos. A gente chega aos 40, né? Eu estou com 43, a bicha começa a mudar. Aproveitem, viu, jovens? Que estão com os olhos bons aí, viu? Amados, precisamos preservar aquilo que temos de maior valor. E o que será que a gente tem de maior valor? O que é que temos de maior valor, amados? O nosso relacionamento com Cristo Jesus. Não é nossas esposas, não é nossos filhos, não. O que temos de maior valor é a nossa relação com Cristo Jesus. Não podemos perder o foco disso. Não podemos deixar que a filosofia dos homens tirem isso que a gente tem de maior valor. E aqui eu quero falar diretamente para os jovens. A vida acadêmica, amados, ela encanta. Ela, sabe, faz nossos olhos brilharem. Nossos horizontes se expandem. Sabe, a vida acadêmica traz tudo isso. Mas se a gente se perder nesse encanto, perderemos o que temos de mais valioso: nossa relação com Jesus Cristo. Jovem, não queira perder aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua relação com Cristo Jesus. A universidade é muito encantadora, é muito sedutora, com certeza é. Eu já estive lá, eu sei o que é. Inclusive, não me deu muito bem não, tá? Porque com um mês de aula eu fui inventar perguntar à professora se ela só ia falar sobre Paulo Freire. E ela ficou brava comigo. E foi da inocência a minha pergunta, tá? Porque eu nem sabia que era Paulo Freire. Foi da inocência. Eu disse, poxa, não tem outra pessoa para falar? Né? Você quer bagunçar a minha aula? Você tem ideia de que é Paulo Freire? Isso é um Deus. Não se engane não, amados. Tem gente no nosso meio que bota Paulo Freire como Deus, viu? Não se engane não. Infelizmente eu já tive que repreender de forma amorosa uma pedagoga que ela estava colocando Paulo Freire no céu. E eu tive que perguntar a ela quem era o verdadeiro mestre dela. Quem era aquele que de fato guiava o ser dela para a educação. Se era a palavra de Deus ou se era o livro de Paulo Freire. E graças a Deus a irmã refletiu. Foi por uma manhã isso, e à noite ela me procurou e disse: pastor, me desculpe, o senhor está com a razão. Mas olha como é sedutor, né? Como é sutil. Como é sutil. Quando a gente te vê, foi. Fechou o olho, abriu, eita, caiu em canto. Precisamos estar atentos, amados. Eu não estou dizendo aqui que é ruim estudar, não. Não é isso que eu estou falando, não. De forma nenhuma. A gente só não pode colocar essas coisas assim na nossa relação com Jesus. Porque vai vir muita coisa que vai ser contrária à nossa fé. E precisamos estufar o peito no sentido de dizer: eu sei quem eu sou, eu sei o Deus que eu sigo, e isso não convém para a minha fé. Eu não vou absorver isso. Certa vez um professor fez chacota comigo, dizendo que o cristianismo era a invenção dos homens, dizendo que eu era um crente fanático e que eu levava as pessoas à perdição, em sala de aula. No primeiro momento eu não soube o que falar. Quando você também sabe o que falar, melhor ficar calado, porque termina com narenga, né? E aí a gente perde a bênção, né?
Mas ele não se conformou, na outra aula catucou de novo. E eu disse: Senhor, me dá uma oportunidade de poder falar alguma coisa, né? E a oportunidade de ver, se passar um trabalho de história, e era a história do cristianismo, né? E eu pedi orientação ao pastor Pedro na época, e eu falei da história do cristianismo totalmente voltada para o ensino bíblico. Como era história, o professor não poderia dizer que era mentira, né? Porque eu peguei o caminho da história e aí peguei a ponta, né? E aí eu virei para o professor no final e fez: professor, agora me diga o seguinte, se o senhor me dá zero, se me der zero, tudo bem, pode me dar zero, mas o que o senhor não pode me tirar é minha salvação em Cristo Jesus. É minha convicção de que meu Deus me resgatou das trevas, me trouxe para a luz. E mesmo que o senhor diga que Deus não existe, mesmo que o senhor afirme isso com toda a sua força, com todo o seu fôlego, um dia o senhor vai morrer e vai prestar conta a Deus. O destino de todo mundo é prestar conta a Deus, acreditando ou não. Que Deus te abençoe, professor. Ele ficou bravo, né? Não me deu zero, graças a Deus. Mas só deu 7. Amados, concluindo, portanto, precisamos ter uma vida em constante ação de progresso em busca por Cristo, gerando em nós santidade, através de raízes bem nutridas em Cristo. É possível preservar o que temos de maior valor. Sim, é possível estar perseverante na doutrina dos apóstolos. E vê como é lindo. A gente já leu um texto aqui hoje sobre a doutrina dos apóstolos, né? De perseverar, de estar ali caminhando em constante ação. A santificação deve ser uma busca diária, amados, constante. E se a gente busca isso diariamente, vamos estar livres de sermos enganados por Satanás. Não se engane. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Não se engane, não.